Começou mais um resumão de mercado aqui no canal do Guerreiro Investidor, o seu canal de investimentos e finanças. Hoje, sexta-feira, dia 30 de 5 de 2025, eu vou falar para você. Elon Musk abandonou o barco essa semana, saiu do governo Trump depois de 4 meses à frente do DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental. Basicamente, é um departamento para tornar tudo no governo mais eficiente. Isso envolve algumas questões fiscais. Ele deu uma enxugada ali em alguns cargos dos servidores, mas após muitos atritos internos com a equipe do Trump, algumas falas sobre o plano fiscal, discordando do plano fiscal, isso tornou um pouco desgastante ali a convivência e acabou encerrando sua participação no governo. A imagem dele saiu um pouco arranhada, mas o mercado não respondeu com quase nada e a amizade dos dois continua a mesma coisa. O Trump, eles são amigos pessoais, né? Claro. E o Trump disse que ainda utilizará o Elon Musk como conselheiro, mas a participação dele no governo vai reduzir muito, convenhamos. E por falar em Trump, o governo está apertando o cerco com relação à imigração. Reforçou os militares nas fronteiras para reduzir a imigração ilegal e o Trump está pegando firme nisso, já tem uma meta de cerca de corte de vistos de 3 mil por dia, chegando até a 1 milhão de corte de vistos de imigrantes ilegais ao longo do ano. Isso foi aprovado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso foi autorizado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, vai chegar até mais de 500 mil cortes de imigrantes ilegais aí, né? A meta do governo é chegar até 1 milhão por ano. Claro que isso tem impactos negativos e positivos. A base do Trump, principalmente aquela base mais ideológica, mais forte, vê isso como positivo, está combatendo a imigração. Mas a gente sabe que, em termos de mercado interno e economia, isso não é tão simples, o buraco é mais embaixo. Então, você pega um mexicano lá que tá desossando o frango no frigorífico lá, será que o norte-americano vai querer suprir esse trabalho? Então, será que o mercado interno não vai sofrer as consequências? A gente vai ver tudo isso mais para frente. Por hora, a inflação norte-americana teve um recuo, tá fechando em 2,1%, uma projeção de redução, um corte na taxa de juros aí, segundo o Fed. E esse corte na taxa de juros norte-americana é mais uma sinalização também para abrir margem para a gente entrar num ciclo de cortes da taxa de juros brasileira. E aqui a gente internamente tivemos uma boa notícia hoje aqui na sexta-feira. Então, o PIB brasileiro teve um crescimento fechando em 1,4%. É uma projeção que o mercado não esperava, foi uma projeção positiva. Claro que o aumento do PIB sempre é uma notícia boa, apesar de o PIB ser um indicador que não reflete tanto a qualidade de vida, a renda per capita, o poder de compra, mas a gente sabe que o aumento do crescimento do PIB brasileiro leva o país para outro patamar. E o país está na quinta posição como o país que teve o maior aumento do PIB, perdendo para 4 asiáticos aí, né? A Índia, China, Singapura, Indonésia. Esses países asiáticos têm tradicionalmente um bom desempenho nesse indicador. O indicador do aumento do PIB brasileiro se deve muito puxado pelo agronegócio, que aumentou 12,2%, e teve uma retração na indústria, cerca de 0,1%, e manteve ali, teve um aumentinho, mas pouca coisa ali nos serviços, que é o maior setor brasileiro. O setor de serviços teve um pouco crescimento aí, fechando em 0,3%. Os grãos como milho e soja puxaram esse resultado. Também isso é reflexo da política de taxação dos Estados Unidos, essa guerra comercial toda com a China. A gente acabou se beneficiando. Isso já está se refletindo aqui nos resultados internos, mas a retração da indústria é um mau sinal. As famílias têm consumido mais, a renda e trabalho das famílias aumentou, o que faz com que as famílias tenham
consumido mais e o mercado interno tenha dado uma reagida também, correspondendo em partes nesse aumento do PIB. Mas é claro que a gente não pode esquecer que nós temos situações internas aqui importantíssimas, como a taxa de juros alta, que mais para frente irá se refletir com certeza numa retração da economia. Então, é uma boa notícia momentânea, mas o cenário não costuma ser de muita positividade quando a gente está com uma taxa de juros alta e a inflação, ao que parece, ainda controlada e estável. Teve um aumento um pouco com relação ao acumulado dos últimos 12 meses. E se a gente não tiver responsabilidade fiscal no pacote de corte de gastos e corte de gastos mais efetivos, sem aumentar a tributação e a arrecadação, provavelmente esse resultado do PIB não se manterá e não refletirá em melhora na economia, uma vez que já até o aumento do IOF já está dificultando com que o crédito seja mais acessado. E a Receita Federal, não perca o prazo para a declaração do imposto de renda. O prazo finaliza hoje, dia 30/5, nessa sexta-feira, até meia-noite. Entregue sua declaração do imposto de renda, de qualquer jeito, do jeito que tiver, pelo amor de Deus, porque isso pode resultar em multas por atraso, isso pode resultar em travamento no sistema de declaração, e isso pode resultar também, em alguns casos, até bloqueio do CPF, aí depois fica difícil de você conseguir crédito, difícil de você abrir uma empresa, comprar uma casa, comprar um carro. A gente sabe toda essa complicação para não ser pego aí pelo leão, né? E hoje foi pago o maior lote de restituição da Receita Federal da história, cerca de 11 bilhões. É, isso aí. Alguns já aproveitaram esse dinheiro aí para quitar algumas dívidas, para poupar. Aproveita esse dinheiro para você, e primeiramente, diria quitar as dívidas, e caso você não tenha dívidas, poupar esse dinheiro e investir. Acompanha aqui o canal que a gente te explica o que fazer quando sobra um dinheirinho para você poder investir, para conquistar a tão sonhada renda passiva. Então vamos direto aqui para nosso encerramento do mercado essa semana. As bolsas norte-americanas responderam aí com o aumento do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. O dólar fechou em 5,72, né? O dólar tá se descolando nessa margem aí de 5,65, 5,72 nessa semana. A Bolsa de Xangai fechou em 3.347 pontos. O ouro tá praticamente se mantendo estável, R$ 609 a grama. O petróleo deu uma corrigida para baixo aí, $62 o petróleo. O Bitcoin também deu uma corrigida para baixo a $104 mil, mas está nas máximas históricas aí o Bitcoin, né? Chegou a bater semana passada, bateu a máxima histórica. E essa semana tá se mantendo aí nessa régua alta na casa acima dos $100 mil, o que é um excelente posicionamento para o Bitcoin aí. O Ibovespa deu uma corrigida para baixo a 137 mil pontos, deu uma baleada no Ibovespa, aquela notícia do IOF na semana passada, mas o Ibovespa bateu o recorde semana passada também dos 140 mil pontos e agora se manteve numa margem boa aí também, respondendo e fixa respondendo desde a semana retrasada, fechando essa semana com 3.457 pontos. O IPCA acumulado deu uma queda a 5,40% e a Selic se mantém por hora a 14,75%. Esse foi o resumão da semana. Para você que trabalha, não tem tempo de acompanhar o mercado aqui, toda sexta-feira a gente faz o resumo com as principais notícias e acontecimentos da semana e o fechamento do mercado. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado e tchau!